que a Cultura Viva é a política nacional. Sim, tem que partir de uma matriz. Né? Ela está no nacional. Então, o que a gente precisa fazer nos estados e nos municípios é pegar essa política nacional e trazer para a realidade. Né? Maricá, 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 um poema que a natureza fez, onde não há dor e o bálsamo é o amor. Tua beleza envolve todos que procuram solidão. Eles pretendem criar um edital assim para pontos de cultura municipal. Você acha que aí não tem problema, né? Porque aí Não, a lei federal já existe. A lei federal já existe, você já tem toda a previsão legal para isso. Sim, Sim. legal. Não, e é muito importante, primeiro, a gente tentar apontar as demandas do próprio município. O município está precisando de muita capacitação, de entendimento do que é. As pessoas não estão entendendo bem o que é um ponto de cultura. É porque quando começa, principalmente essa função dos pontos de cultura, do investimento no território, tem muita gente que vive no território que não tinha essa noção da legislação, de elaboração, como é que pode fazer, e principalmente no conselho aqui, acho que também isso também contribuiu muito com esse avanço de nós saltar de 3 pontos de cultura para 12. Então acho que esse diálogo, esse investimento no território para capacitação que os pontos de cultura permitem, se a gente também, acho que criar uma possibilidade de incentivo pela Secretaria de Cultura e das autarquias, um edital direto para pontos de cultura específicos, pode contribuir de gestão. E aí é importante ver como é que isso impacta, né, Marília, na questão de vocês, da sociedade civil. Sim, dos pontos de cultura. você basicamente encontra uma forma de, principalmente, manter quem está. Sim. A gente vê ali, nós temos 3 indígenas pelo Prêmio Asas. Sim. Quem fez o projeto foi um produtor. Sim. O produtor faz o projeto, ele recebe o percentual dele, mas ele não tem obrigação de fazer a prestação de contas. Então é importante essa... Como fica depois? O Cultura Viva ele foi criado lá em 2013, 14 por Gilberto Gil, nessa de você conseguir levar o fomento, o apoio público para aquela atuação cultural pequena do território, que não tem acesso a grandes estruturas, né? Que nunca teve o apoio do poder público. Que a cultura ia bem mal, né? É uma espécie de acupuntura cultural, uma agulha ali para melhorar a saúde. Então, investir em quem faz sem recurso. Você está fazendo sem recurso, se investir vai ficar melhor. O Estado pensa, então, criar esse mecanismo de incentivo através de prêmios, de editais. É isso. O Prêmio Asa já é um exemplo disso na prática, né? Uhum. De você ter para categorias, para os quilombolas, para os indígenas, para que você tenha categorias mais voltadas para prêmios, para que tenha um primeiro contato com o dinheiro público, com a ação, sociedade por para você ir formando. Então, Cultura Viva não é só o fomento financeiro. Fomento não é só dinheiro. Você entender isso também. Sim. Então tem o fomento do aprendizado, o fomento da rede, da criação artística. É uma coisa que a gente tem falado muito com as pessoas. Então, o fomento é tudo a necessidade isso, do pessoal se engajar. Então a gente sabe que muitos dos contemplados no edital Asas nesse momento vão usar os coletivos, que foram isso também, um outro dado legal, assim, o edital não foi só para a pessoa jurídica, também foi para os coletivos, foram para os coletivos, né, que é vinculado à CPF. Então, muitos desses coletivos vão usar esse recurso do prêmio para se formalizar. Perfeito. Porque é caro você se formalizar hoje. Perfeito. Para o coletivo e pela legislação, né, do Cultura Viva, Lei 3018, só pode assinar o TCC, um instrumento
quem é pessoa jurídica. Então, Aí. coletivo só pode ser atendido como prêmio. Sim. Então, a gente tem essa categoria como prêmio para incentivar os coletivos a se regularizarem. Maravilha. Continuidade Que essa é uma mesmo. outra característica do Cultura Viva, é você ter a continuidade. Sim. Você vai pegar um projeto ali, a atuação que acontece só no bairro, que é pequenininho, né? É o tio José ali que dá a oficina ali para os jovens ali, Sim. e até que ele foi contemplado, certificado como prêmio, depois ele se estruturou, conseguiu ter o seu TCC assinado e ele tem 3 anos ali de atuação continuada, né? Isso garante um resultado muito importante. Muito bom. Nossa. E isso é fundamental porque esse foge dessa cultura mais do balcão, né? Do você faz o produto, entrega depois e morreu por isso. Muitos não têm continuidade, outros encerram-se ali. E a cultura viva, e tanto através dos pontões e do ponto de cultura, ele tem essa continuidade, ele tem essa relação, né? É isso. Isso é interessante. Marília, nós temos um pontão no Maricá. Não, pontão nós não temos nenhum. A companhia é um coordenador regional de um pontão gestor. De um pontão gestor. Pensei que A partir desse ano. que a companhia já era um pontão, né? Não. E aí seria legal, assim, qual a grande função e importância de um pontão para nós? O pontão faz a gestão. Porque a gestão. O pontão é o braço de gestão da sociedade civil nessa gestão compartilhada. Porque o pontão consegue chegar em lugares e a rapidez do fazer e do atender Lá na o poder ponta, público né? não O poder público consegue. não consegue chegar. Exato. Na ponta Na ponta mesmo. Então, sim, se faz muito necessário ter um pontão do município para dar base, suporte para essa rede. E aí a tendência é só expandir. Né? Então agora nós fizemos o pontão de gestão, que é um pontão que vai dar auxílio jurídico, contábil, né, de produção mesmo desse atendimento e da escuta, né? E o pontão mestre do saber, que é um pontão voltado para os nossos mestres da cultura popular no estado do Rio de Janeiro. É um pontão que vai ajudar a gente a mapear e diagnosticar onde os nossos mestres estão, como estão. Não é para botar um X ali no mapa, para a gente saber se esse mestre é atendido por algum programa social do governo. Né? Ele já tem um aprendiz do lado ali que ele está conseguindo repassar. Como está a saúde dele, né? É entender, assim, ter o respeito não só pela memória, né? E por tudo que esse mestre já contribuiu, mas a gente ter esse reconhecimento em vida também, né? O nosso planejamento além desses 2 pontões agora, já lançados, a gente ter um pontão de acessibilidade que isso é importante. E um pontão de pessoa indígena. Ainda mais aqui, que tem uma comunidade indígena importante, muito que é para a gente conseguir realmente não dar para o estado do Rio de Janeiro do tamanho que tem e a história que tem, e o quanto que a gente tem de dívida com os povos originários, ter 6 pontos de cultura indígena. Sim. A gente não pode. A gente sempre tenta deixar claro, né, a progressão geométrica que é um governo investir em pontos de cultura. Porque você vai criar X projetos espalhados pela cidade, mas se você tiver, como a gente tem agora, 12 pontos de cultura, cada 12 pontos de cultura está atendendo quantas pessoas? Sim. Está desenvolvendo quantas culturas? Onde está chegando? Ou seja, abre um leque infinitamente maior. Perfeito. Né? Muito bom. Porque a demanda do atendimento do dia a dia ela é muito grande, né? Porque a característica desse público-alvo da política, a gente precisa ter um acompanhamento diário muito mais de perto
do que qualquer outro proponente seja contemplado nos editais de uma Secretaria de Cultura. Sim. Então, E é uma forma também de democratizar mais também, né? Inserir no orçamento a sociedade civil, claro, né? Sim, Uma aquilo que a forma gente sempre falou em relação a... claro. E uma coisa que me espantou aqui em Maricá foi a gente chegou a esse número de 38 de pessoas querendo ser certificadas, se reconhecendo como ponto de cultura e não Isso é sabendo ótimo. como fazer ainda. É. Então já tem uma lista ali. Maria, antes de sair, como é que você definiria assim numa palavra que chave assim Pô, para tava muito fácil, Maria. a cultura? Tava muito fácil, né? Resumir em uma palavra, tá. Qual a palavra que você falaria seria assim para a cultura viva e os pontos de cultura? O Dave usa muito essa coisa de furar a bolha, né? Eu acho que o diálogo entre uma pessoa que sabe muito e uma pessoa que conhece na prática a coisa e não sabe tanto, eu acho que a gente consegue a gente consegue ficar num estado que não se define muito, só se sente. Eu estava vendo a Fernanda Montenegro falando esses dias, eu não sei explicar, eu não sei falar, eu só sinto. Sentir, né? Então, a gente, quando eu fui para a Conferência Nacional de Cultura, né, eu disse assim, a primeira vez que eu ia para uma conferência nesse nível, e a gente foi determinado, ia ser o Cultura Viva o tempo todo, a gente ia berrar pelos corredores, ia cantar, eu acho que você podia completar com outra palavra, encantamento. Olha, Não, pra você ver o quanto que é difícil resumir numa palavra só. Mas Vai já ficar somos aqui dois, falando né? em palavras, mas eu acho que a linha conseguiu sintetizar bem, assim, e esse é um exemplo também do que é uma cultura viva, né? Que é esse ensinamento, assim. E pronto, acho que eu consegui resumir a chave. ensinamento. Ensinamento. Porque a gente está sempre aprendendo, é impressionante. É impressionante. Impressionante. O quanto que fazer essa circulação, conhecendo os pontos de cultura, conhecendo todas as pessoas que militam nessa causa, né? Porque o Cultura Viva é uma causa e que tem, mais do que ponteiros, tem militantes mesmo, espalhados pelo Brasil. É impressionante. Impressionante. E a gente tem que ter militantes, porque a gente não sabe o que vem pela frente. E é os militantes do conhecimento, né? Que vai passando, ali vai tendo essa troca simbólica desse conhecimento. Então você... Maricá, 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 um poema que a natureza fez, onde não há dor, e o bálsamo é o amor. Tua beleza envolve todos que procuram solidão e a luz, Maricá. Toda a execução da PNAB pela SESEC, ela é acompanhada com a FGV, né? A gente tem um convênio com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, que faz todo esse acompanhamento e estudo de impacto econômico e social. E esse ano a gente conseguiu, em função dos editais do Cultura Viva, a fazer a Fundação entender que não adiantava aplicar a mesma métrica e a mesma pesquisa para os outros editais, para os outros contemplados. Então, eles estão desenvolvendo uma metodologia de pesquisa de estudo de impacto econômico voltado para o Cultura Viva. Interessante. Isso é uma outra coisa que eu nem sei se eu podia falar, mas eu falo também. E eu acho que eu tenho certeza... É bom porque a gente fica lembrando. Eu tenho certeza que esse estudo vai comprovar academicamente, através de uma das instituições mais importantes, assim, com maior credibilidade no Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, o que a gente vê no campo, assim, que é investir em cultura viva é o investimento mais garantido de retorno social
e econômico para aquela região. Porque o ponto de cultura compra no armarinho da esquina, compra na papelaria da comunidade, compra o lanche na padaria do bairro, né? Contrata o cinegrafista, que é o vizinho do ponto ali, ou que é o jovem, a instituição que acredita naquele jovem que filma aniversário de 15 anos e casamento e que ele pode ser um diretor de um curta-metragem, sabe? Sim. É o ponto de cultura que acredita nisso. Então, o retorno mais rápido do impacto do investimento público na transformação da realidade local é no Cultura Viva.